Olá, pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Em um vídeo anterior, eu apresentei aqui no canal as mesas radiônicas. Eu fiz um vídeo de introdução explicando as mesas radiônicas como uma opção de tratamento à distância. Nesse vídeo aqui, eu vou falar de alguns fundamentos das mesas radiônicas, especificamente da radiestesia, da radiônica e da psiônica. Eu vou definir esses conceitos, vou apresentar algumas ferramentas e também algumas referências bibliográficas para vocês conhecerem. Eu vou passar para vocês o meu entendimento, tá, pessoal? Tem vários profissionais por aí, vários autores que trabalham com radiestesia, radiônica, psiônica, e aí eles têm o entendimento deles, as definições deles. A própria palavra radiestesia comporta várias definições. Eu vou passar para vocês o meu entendimento. Então, indo direto nos conceitos, radiestesia, a palavra radiestesia está relacionada com sensibilidade às energias, tá? Esse é o conceito principal que eu uso. Então, a palavra radiestesia está ligada com a sensibilidade, com a percepção e o diagnóstico de energias envolvidas numa determinada situação ou que rodeiam um determinado ser vivo, que pertencem a um organismo vivo. Então a radiestesia é a percepção, tá? É a sensibilidade e o diagnóstico energético. Já a radiônica, o conceito de radiônica diz respeito à manipulação dessas energias. No caso, com o objetivo de tratamento, de intervenção terapêutica. As energias, elas podem ser manipuladas de uma forma negativa também, existe isso, tá? Então existe uma maneira de manipular as energias de uma maneira negativa e destrutiva. Mas quando eu falar de radiônica, no contexto em que eu estou falando, que é um contexto de terapias holísticas, eu estou pensando na manipulação da energia para tratamento, para resolução de problemas. Então a radiestesia faz o diagnóstico, a identificação da energia, a radiônica faz a manipulação dessas energias e a psiônica é o campo de conhecimento ligado com a transmissão da energia. Então a maneira como eu vou transmitir essa energia que foi manipulada para fins positivos e construtivos, tá? A maneira como eu vou transmitir isso através da mente é chamada de psiônica. A palavra psiônica, inclusive, vem da parapsicologia, tá? É um conceito retirado da parapsicologia e tem a ver com a transmissão de energia. A principal ferramenta de percepção radiestésica e de manipulação radiônica é o pêndulo, tá? O pêndulo é a principal ferramenta da radiestesia, embora não seja a única ferramenta, mas ela é a principal ferramenta para percepção de energia, manipulação e transmissão de energia dentro de todo esse campo da radiestesia, da radiônica e da psiônica. Existe muito material, se vocês pesquisarem no YouTube, no Google, vocês vão achar muita coisa sobre radiestesia, sobre radiônica, sobre psiônica. Eu vou indicar esse livro aqui, então tem esse livro aqui de radiestesia, tá? Tem um brilho aqui atrapalhando, mas eu vou ler. O título é Radiestesia, aplicações práticas para a sua vida cotidiana. O nome do autor é Mark Aurive, tá? Vou aproximar um pouco aqui o livro para vocês verem, tá? Esse é o título, Radiestesia, o subtítulo e o nome do autor. Aqui embaixo está o nome da editora, é a editora Riddell. Esse livro aqui é um livro de radiestesia clássica, tá? Existe uma diferença entre a radiestesia clássica, tá? E uma modalidade de radiestesia mais moderna que trabalha com conceitos de canalização. Vou mostrar para vocês um outro livro de radiestesia, que é esse daqui,
A Ciência e a Arte do Pêndulo, tá? Esse livro é um livro de radiestesia, um curso completo de radiestesia. Apesar dela falar a ciência e a arte, eu me comprometo mais com a noção de que a radiestesia é uma forma de arte curativa, tá, gente? Se é ciência ou não, eu vou debater isso em outro vídeo, porque assim, quando a gente questiona se astrologia é ciência, se radiestesia é ciência, a gente entra num campo mais polêmico, então eu vou fazer um vídeo específico só para falar sobre isso. Nesse livro aqui, que é da Gabrielle Blackburn, tá? A editora é Pensamento, a Ciência e a Arte do Pêndulo, um curso completo de radiestesia. Ela coloca aqui um enfoque prático para a manutenção da sua saúde. Mas eu vou dizer para vocês que a filosofia desse livro aqui, quando vocês, se vocês lerem esse livro, o que a autora fala, ela já tem uma concepção da radiestesia que engloba questões de mediunidade e canalização. Tá? Então ela tem uma visão mais espiritualista da prática e da arte da radiestesia. A radiestesia clássica, que é essa daqui, tenta apresentar a radiestesia como uma forma de ciência, tá? Uma forma de ciência do pêndulo. De novo, vou deixar para debater isso em outro vídeo, tá? Se a radiestesia é uma ciência ou não, porque essa é uma questão mais polêmica. Mas eu não tenho dúvidas, isso eu posso falar nesse vídeo já aqui, eu não tenho dúvidas que a radiestesia funciona, tá? A radiestesia clássica, ela trabalha com gráficos. Então eu vou dar alguns exemplos de gráficos para vocês. Eu vou mostrar gráficos e também ferramentas da radiestesia clássica, como por exemplo, essa régua, tá, de Bovie. É chamado de régua de Bovie ou biômetro de Bovie. Tem gente que fala biômetro de Bovis, tá? Inclusive em alguns lugares aparece escrito biômetro de Bovis com acento agudo no O. Mas a maioria dos radiestesistas falam de biômetro de Bovie. E aí, qual é a ideia desse biômetro? Ele é uma régua para medir, por exemplo, energia vital. Tá? No futuro eu falo um pouco mais sobre essa régua, ela tem várias medidas. Aqui é a medida normal de energia vital. A minha esquerda, tá? A minha esquerda, essas medidas são energias positivas de energia vital, indicadoras de saúde. A minha direita, tá? Você tem indicadores de energia vital baixa, que são indicadores de doença. Inclusive você tem a indicação, por exemplo, dessa setinha para baixo, seria a indicação, por exemplo, do câncer. Tá? O câncer, de um ponto de vista radiestésico, representa uma baixa muito acentuada da energia vital. Tá? O câncer é isso. E existem motivos para a sua energia vital estar normal, ótima ou baixa, inclusive levando a condições de doença. Tá? A doença física, ela se manifesta primeiro no seu campo energético, tá, gente? Então, quando o seu campo energético está desequilibrado, tendendo para um nível baixo, inclusive, muitas vezes o seu corpo físico não está doente ainda, tá? A energia primeiro se manifesta em desequilíbrio aqui, depois de um tempo ela se materializa do corpo físico. Então, quando vocês virem uma pessoa com uma determinada doença no corpo físico, seja uma doença leve ou uma doença grave, primeiro o distúrbio aconteceu no campo de energia da pessoa, tá? Se manifestou primeiro no campo de energia da pessoa, depois é que materializa na pessoa. A radiestesia me permite fazer um diagnóstico antecipado da condição energética da pessoa, tá? E a radiônica vai me permitir manipular essa energia para evitar uma condição de doença na pessoa. Mas outra coisa pode acontecer, a pessoa já está doente, já está com uma manifestação energética materializada no corpo físico. Quando isso acontece, é lógico, a pessoa precisa buscar um médico comum, né? Um médico formado na ciência médica mesmo, oficial, tá? A nossa medicina
alopática, a nossa medicina oficial, ela trata de distúrbios no corpo físico, tá? Então, quando a doença está materializada, você precisa ir no médico, não tem jeito, tá? Mas mesmo nessa situação, você também pode usar um tratamento radiestésico como uma forma de terapia complementar, uma terapia adicional que, do ponto de vista holístico, do ponto de vista das terapias holísticas, vai potencializar o tratamento médico, químico que você estiver fazendo, tá? Mas vai ter um vídeo onde eu vou explicar isso com detalhes. Por enquanto eu quero mostrar as ferramentas para vocês da radiestesia clássica. Então o biômetro de Bovie é uma ferramenta para diagnóstico energético dentro da radiestesia. Aí você tem algumas ferramentas como, por exemplo, o decágono, tá? Que serve para materializar uma frequência energética de um tratamento, de uma determinada medicação, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar esse símbolo. Normalmente ele é usado para definir testemunhos para um tratamento, seja presencial ou à distância. A radiestesia trabalha com gráficos energéticos ou gráficos considerados sagrados, como por exemplo esse gráfico ou esse outro gráfico, que são gráficos de materialização, para materializar desejos, para materializar objetivos ou mesmo tratamentos energéticos. Esse daqui é um gráfico radiestésico, tá? É um símbolo sagrado para combater, por exemplo, magia negra, para combater energias negativas, nocivas no ambiente doméstico. E vejam que mesmo na radiestesia clássica já se trabalha com gráficos, tá? Já se trabalha com geometria sagrada, com gráficos da simbologia mística, espiritual e esotérica, mesmo na radiestesia clássica. Mas vejam que a radiestesia clássica trabalha com muitos gráficos, tá? Eu posso trabalhar com um gráfico de cada vez, tá? Então eu posso trabalhar com um gráfico de cada vez. Existe uma infinidade de gráficos de geometria sagrada na radiestesia. Mas a ideia da mesa radiônica seria você ter em uma única placa todos os gráficos que você quer usar de uma única vez. A mesa radiônica, a ideia da mesa radiônica é essa. Em vez de eu usar vários gráficos separados, eu teria num único gráfico vários símbolos que eu posso usar de uma vez só. É exatamente o que acontece quando eu uso essa mesa radiônica, tá? Então, a mesa radiônica, ela é também uma mesa radiestésica, a gente chama de mesa radiônica, mas ela é também uma mesa radiestésica, ou seja, ela é uma mesa de diagnóstico. Radiestesia é o diagnóstico, tá? É a captação, a percepção das energias. A radiônica é a manipulação dessa energia. E aí vocês podem ver que tem vários gráficos e símbolos, tá? Num único lugar. Em vez de eu ter várias placas, eu tenho tudo numa única placa, tá? A ideia da mesa radiônica é essa. Mas se vocês observarem, essa mesa radiônica, ela tem alguns símbolos clássicos e alguns símbolos que não são clássicos. São símbolos do misticismo, da espiritualidade esotérica. Existem mesas radiônicas só com símbolos clássicos como esse, tá? Essa mesa aqui não é uma mesa de radiestesia clássica, tá? Ela já opera dentro de um outro entendimento, dentro de uma outra filosofia. Essa mesa, por exemplo, é uma mesa canalizada. Esse estilo de mesa costumam ser mesas que são canalizadas por um médium ou um canalizador, tá? Que é o autor da mesa. Ele é ao mesmo tempo o autor e o canalizador da mesa. Essa mesa aqui foi canalizada pelo professor Marcos Vinícius. Ele é o canalizador e o inventor dessa mesa aqui. Existem várias outras mesas radiônicas, né? E cada mesa vai ter o seu canalizador e o seu criador, autor, né? E que inclusive vai ter ali uma explicação de como usar aquela mesa radiônica, tá? A mesa radiônica sempre tem vários recursos, como vocês podem ver.
Todas as mesas radiônicas, sejam elas clássicas ou não, tá? Se vocês procurarem na internet, tá, gente? Se vocês colocarem lá no Google mesas radiônicas, vocês vão encontrar vários estilos. Tem a mesa quântica estelar, que eu já mostrei para vocês no meu primeiro vídeo. Tem essa mesa aqui, que é a mesa radiônica espiritual. Tem a mesa apométrica, essas são as 3 que eu trabalho. Mas existe mesa radiônica xamânica, existe mesa radiônica de acupuntura, existe mesa radiônica de umbanda, existe mesa radiônica de Horus. Existem mesas com vários temas, as mesas elas são temáticas, tá? Existem motivos para isso. E o primeiro motivo óbvio para isso é que dificilmente você vai ter uma mesa radiônica que tenha tudo de tudo. As mesas radiônicas que eu uso, elas são universalistas e elas combinam vários símbolos e tradições esotéricas e espirituais, mas é muito difícil você ter uma mesa que tenha tudo de absolutamente tudo. Então, existem mesas que são bem universalistas, como as que eu uso, e tem mesas que são bem especializadas, como por exemplo uma mesa xamânica ou uma mesa radiônica umbandista. Ela é bem especializada dentro daquela doutrina espiritual específica. Então, não importa se é radiestesia clássica ou se é outra forma de radiestesia não clássica, tá? Eu vou chamar de não clássica. Depois eu vou explicar melhor isso, mas não importa se é uma forma de radiestesia tradicional ou não, todas elas são baseadas em radiestesia radiônica e psiônica, tal como eu já defini aqui nesse vídeo. Agora, o que deve ser entendido é que nas radiestesias clássicas e tradicionais, que também trabalham com símbolos sagrados, com geometria sagrada, símbolos esotéricos e espiritualistas, tá? Mas a psiônica da radiestesia clássica, ela é considerada como algo, como um fenômeno ligado exclusivamente à nossa psique, à nossa mente, tá? Então, o fenômeno da psiônica nessa radiestesia tradicional, lembrando que eu falei que a psiônica, que é a transmissão de energia, é um conceito da parapsicologia. E o entendimento parapsicológico na radiestesia clássica é um fenômeno produzido exclusivamente pela mente. Então a mente produz telecinese, a mente produz telepatia, a mente produz os fenômenos parapsíquicos ou parapsicológicos, tá? Esse é o conceito da radiestesia clássica. Radiestesia clássica, em geral, não trabalha com o conceito de mediunidade e canalização. Já um livro de radiestesia como esse, que não é tradicional, embora seja muito bem feito, é uma bibliografia muito interessante, mas a radiestesia não clássica, ela já trabalha com o conceito de mediunidade e principalmente de canalização. Não é nem tanto o conceito de mediunidade, mas sim o conceito de canalização. Na radiestesia não clássica, a ideia é de que existe um fenômeno mediúnico ou de canalização envolvido inclusive no uso do pêndulo, tá? E da prática radiestésica, radiônica e psiônica. As próprias mesas radiônicas que eu trabalho, elas foram canalizadas, tá? Elas são geradas num processo de canalização. E elas estão ligadas a egrégoras espirituais. Inclusive são as egrégoras espirituais que explicam por que a mesa radiônica funciona. E aí, todas as mesas radiônicas que eu trabalho funcionam, né, trabalham com esse conceito de canalização, tá? E trabalham com o conceito de egrégoras espirituais. Elas funcionam, elas estão ligadas a uma egrégora espiritual e é por isso que elas funcionam. Para você ser um terapeuta que trabalha com essas mesas radiônicas canalizadas, você tem que fazer um curso específico daquela mesa, tá? Não só essas mesas que eu tenho, tá? Qualquer mesa radiônica que é canalizada, uma mesa xamânica, uma mesa umbandista, tá? Existem N outros tipos de mesas radiônicas aí que são canalizadas. Então, normalmente vai ter um curso específico daquela mesa, porque aquela mesa tem ferramentas que são muito específicas
e ela vai ter um protocolo de tratamento que também é específico daquela mesa radiônica. Por isso que vai ter um curso específico da mesa e vai ter inclusive um processo de iniciação espiritual para você poder trabalhar com aquela mesa radiônica específica. A maioria das mesas radiônicas que são canalizadas, que elas têm esse fundamento baseado em egrégoras espirituais, elas se dizem também mesas quânticas, tá? E isso também é gerador de uma certa polêmica. É gerador de uma certa polêmica o questionamento se radiestesia é ciência ou não. É também gerador de uma certa polêmica essa questão da relação entre mesas radiônicas e o conhecimento em física quântica, tá? Então tem toda uma polêmica gerada sobre isso. Eu vou ter vídeos onde eu vou explicar isso de maneira mais específica, mas para adiantar um pouquinho, a referência à questão quântica, né? Então quando a gente fala de uma mesa radiônica espiritual quântica, ou de uma mesa quântica estelar, e por aí vai, tá? A referência ao quântico aqui diz respeito a um nível de manipulação energética que vai afetar a realidade, tá? Que de alguma maneira vai afetar a realidade. Então, na radiestesia e principalmente na radiônica, você tem a identificação e a manipulação de energias que vão afetar a nossa realidade de uma forma geral. A maioria das terapias holísticas, não só a radiestesia, mas também florais de Bach, técnicas de curas por imposição de mãos, como o Reiki, o próprio Jorei também, tá? Então, assim, a maioria das técnicas de imposição de mãos, a própria acupuntura, um outro exemplo é a acupuntura, todas essas terapias que são holísticas, elas trabalham dentro de uma concepção vitalista. Concepção vitalista é uma concepção de manipulação de energias vitais, né? Então você manipula essas energias através de certas técnicas para conseguir um efeito concreto na vida das pessoas, um efeito de saúde, um efeito de bem-estar ou de alguma melhoria ou ainda de uma resolução de algum problema na vida da pessoa. E a referência à palavra quântica é uma referência simbólica relacionada ao fato de que, através dessas manipulações sutis de energia, você consegue efeitos na realidade concreta, material do dia a dia, da nossa vida. Eu vou ter vídeos explicando isso com mais profundidade, tá? Mas assim, para não deixar vago, não deixar no ar, eu também já quero esclarecer que quando se fala de entendimento quântico da energia dentro do campo das terapias holísticas, nós não estamos falando da física quântica que se faz numa universidade, que o físico faz, por exemplo, numa universidade dentro da comunidade científica. Não é aquela física quântica baseada num paradigma materialista. Nós estamos falando de uma interpretação específica da física quântica que foi inaugurada por dois autores, Fritjof Capra e Amit Goswami. Vou inclusive mostrar para vocês os livros que inauguram essa interpretação espiritualista da física quântica. Um dos livros é esse aqui, o Tal da Física, do Fritjof Capra, tá? Então, nesse livro você tem um entendimento filosófico diferenciado da física quântica, relacionando a física quântica com a espiritualidade oriental, tá? Então, o Fritjof Capra e o Amit Goswami, nesse livro aqui, O Universo Autoconsciente, tá? Do Amit Goswami. Então, esse livro também fala de uma interpretação filosófica espiritualista da física quântica. Então, esses dois autores inauguram uma escola filosófica dentro da física quântica, né, que vai servir de base para uma série de outros autores da física quântica que fazem essa interpretação espiritualista e que, por sua vez, dão base para as terapias holísticas de base vitalista, ou seja, que trabalham com o conceito de energia vital e até de energia espiritual.
Dentro dessa interpretação, o mundo quântico não é considerado uma característica exclusiva do mundo material. Mas o mundo quântico, na verdade, ele é um mundo intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. E é claro que isso levanta uma série de questões, mas eu vou debater isso aos poucos ao longo dos vídeos. Dito tudo isso, eu quero deixar então concluído que um trabalho de mesa radiônica que me permite, por exemplo, fazer tratamentos espirituais à distância ou presenciais, ele é baseado na radiestesia, na radiônica, na psiônica, que eu já defini aqui ao longo do vídeo. Essas mesas radiônicas, principalmente nesse modelo mais moderno, que são mesas canalizadas e que trabalham com egrégoras espirituais, costumam também ser fundamentadas em conhecimentos de física quântica dentro da interpretação específica das filosofias idealistas e espiritualistas, inauguradas por Fritjof Capra e Amit Goswami. Ok? Então, na verdade, essas mesas radiônicas, se vocês assistirem vídeos por aí, professores de mesas radiônicas, eles vão falar que as mesas são fundamentadas em 4 princípios: radiestesia, radiônica, psiônica e física quântica. Tá? Todos os professores declaram isso, tá? Que essas mesas são baseadas nesses 4 princípios. Eu, inclusive, estou trazendo um quinto princípio, que é o meu princípio de entendimento. Essas mesas elas são canalizadas, então elas também trabalham com egrégoras espirituais. Então, para mim, para o meu entendimento, esses seriam os 5 fundamentos de todas as mesas radiônicas que eu trabalho e de uma série de outras mesas radiônicas que existem por aí e que são muito boas, tá? Assim, já declaro para vocês que a maioria das mesas radiônicas que eu entrei em contato são muito boas, elas funcionam. É um trabalho muito interessante e ao longo dos vídeos eu vou estar destacando isso para vocês. Num próximo vídeo eu vou explicar o que pode ser tratado através de uma mesa radiônica. Entendam que a mesa radiônica aqui, ela é uma mesa de tratamento, tá? De tratamento energético, de tratamento espiritual. Então, num próximo vídeo, eu vou falar o que pode ser tratado em uma mesa radiônica, qual é o alcance de uma mesa radiônica. Então, eu vou falar um pouquinho das possibilidades de tratamento da radiestesia e das mesas radiônicas. Então, me acompanhem, se inscrevam no canal, apertem o botão de sininho para não perder nenhuma notificação e nos encontramos nos próximos vídeos, ok? Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal!